Senta que lá vem história, das vozes que o mercado ouve. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast da Gombo, As Vozes que o Mercado Ouve. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito ilustre, Jéssica Wadokun, e ela vai trazer aqui, mesclar dois universos, duas áreas que são muito conhecidas, mas que no caso dela trabalham em conjunto, que é a área jurídica e a área de finanças. Então, Jéssica, eu vou te pedir para inicialmente se apresentar um pouquinho e a gente começa a nossa conversa. Maravilha. Inicialmente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Eu me chamo Jéssica Wadokun, eu sou de Salvador, Bahia, sou advogada, empresária, investidora e ao longo da minha jornada eu entendi que a maioria dos empresários não tem essa preocupação nem para estruturarem seus negócios, para performarem de uma maneira mais assertiva e muito menos eles pensam no momento do desacelerar. Quando eles precisarem se aposentar ou se ausentar das suas empresas, de onde virá essa receita condizente com o padrão de vida que ele tem em atividade. E foi pensando nisso que eu criei as duas empresas, tanto o escritório, para trazer essa segurança jurídica, essa estruturação de negócios, para que esses negócios otimizem suas receitas. E, por outro lado, eu tenho a base da riqueza, que é essa empresa de consultoria para ensinar o empresário o que fazer com o dinheiro que ele gera ao longo da atividade produtiva. Então, eu ensino esse empresário a escolher os melhores ativos que vão prover a subsistência quando ele decidir parar ou quando ele precisar parar. Bacana. Olha que tema interessante, pessoal, a gente conseguir mesclar e juntar esses dois universos, né? Então ela presta uma consultoria tanto jurídica quanto financeira para os clientes dela. E aí, nesse sentido, para quem está ouvindo a gente, inclusive potenciais empresários que possam vir a te procurar, quais são os principais desafios que eles geralmente trazem para você quando você vai fazer algum tipo de diagnóstico desse pessoal que você atende? Quais são os principais pontos assim recorrentes que você identifica? Então, eu costumo dizer que o principal deles é o misturar contas da pessoa física com a da pessoa jurídica. O empresário, ele acredita que se a empresa é dele, o dinheiro que está ali também é dele, e aí ele todos os meses saqueia a empresa, utiliza o dinheiro da empresa para pagar contas da pessoa física. E isso é um grande problema, porque em situações como, por exemplo, da pandemia, onde o negócio, pelo próprio mercado, vai dar um soluço, não tem um caixa suficiente para trazer esse substrato num cenário de dificuldade. E aí, por isso que várias empresas acabam indo à falência, porque não há uma reserva, não há uma separação das despesas. E um outro ponto que eu gosto de trazer também é essa ideia, é a maturidade empresarial, no sentido de quando eu não tiver mais à frente do meu negócio, quando eu não tiver mais esse vigor físico, que rumo vai ser dado a esse meu negócio? Então, se eu já penso que daqui a alguns anos eu vou desacelerar, eu já tenho que pensar numa sucessão para o meu negócio, eu já tenho que pensar em toda uma estruturação contratual, em processos internos, para que, se eu precisar, inclusive, vender essa empresa, ela vai ter, aos olhos do mercado, aos olhos do investidor, um valor expressivo. E como o empresário não para pensar nessas questões, em diversas situações é aquele empreender ou ter um negócio por necessidade, por hobby, para suprir alguma escassez momentânea, não pensa nos próximos passos desse negócio. E aí, dentro das duas empresas, cada um num segmento, a gente vai trazendo essa consciência e maturidade para o empresário. Nossa, muito bacana. E realmente, né, ouvindo você falar, essa mistura, né, essa confusão das finanças pessoais com as finanças de uma empresa, acredito que seja algo muito fácil de acontecer se você não tiver alguém ali te mentorando, te assessorando, prestando esse tipo de apoio. E aí acho um ponto legal aqui de te perguntar, de onde que veio esse interesse pela parte de finanças, já que você, num primeiro momento, tinha formação jurídica, que são campos que conversam dentro das empresas, mas são formações bem distintas, de campos bem distintos. De onde que veio esse interesse, essa vontade de mesclar as duas coisas? Então, veio de uma experiência individual, porque eu sempre fui apaixonada pelo direito tributário, que de certa forma já se conecta, e a partir disso, quando eu comecei a investir, ser autodidata, estudar sobre investimentos, foi por pensar no futuro que eu gostaria de construir para mim.
e eu era um empresário, eu sou uma empresária. Então, em dado momento, e aí foi quando eu me posicionei do digital, eu olhei para o que eu tinha feito em minha vida, até porque eu venho de uma realidade periférica, não venho de uma família abastada, mas o que eu apliquei em minha vida e que transformou a minha vida financeira, eu percebi que outras pessoas paravam no mesmo lugar onde eu estive. E aí que eu comecei a pensar, cara, as pessoas não estão percebendo que elas têm em suas mãos uma fonte de recursos, que é a empresa, só que elas não exploram a máxima potência e muito menos colocam esses recursos para multiplicar. Então, o que eu fiz em minha vida, sair de uma realidade de escassez e alcançar minha independência financeira e ter essa visão de tudo que os meus negócios poderiam gerar, eu percebi que outras pessoas, outros empresários não tinham essa consciência e passei a compartilhar e encaixotar, né, em serviços para que as pessoas pudessem evoluir nesse sentido também. Nossa, que bacana. Muito legal. E ver que isso também parte de um lugar de uma experiência vivida, né? De alguém que partiu de um determinado cenário de não ter tantos recursos materiais à sua disposição, mas que tinha uma mentalidade ali, uma necessidade, uma vontade, acima de tudo, de mudar isso através do empreendedorismo, da sua empresa. Muito bacana. E aí aqui um último ponto, pensando que a gente vai ter aqui eventuais empresários, pessoas nos ouvindo, quais seriam assim, de bate-pronto, né? Porque eu também não quero que você dê muito spoiler, porque se quiserem saber mais a respeito daquilo que você entrega, tem que te contratar. Mas quais 3 dicas que você daria assim de bate-pronto para esses empresários, donos de empresa que estão passando com algum tipo de dificuldade em relação à gestão das suas finanças, né? E que de alguma forma está linkado com o tipo de assessoria que você presta? Boa. Eu começaria dizendo que você tem um grande ativo em suas mãos e se você não está extraindo os recursos necessários, você precisa fazer ajustes, porque todo produto tem seu dono, todo serviço tem seu dono. Talvez você só precise encontrar a pessoa ideal para estar consumindo o seu produto ou serviço. Além disso, eu te provoco a pensar que se você hoje está contando com o INSS, com a aposentadoria que um dia você vai acessar, saiba que talvez hoje você contribua pelo mínimo e nessa condição você vai receber salário mínimo. E eu acredito que um salário mínimo não é suficiente para prover a sua subsistência. Então, nessa condição, você precisa criar outros mecanismos que te permitam garantir o padrão de vida que você tem hoje. Até porque, quando a gente atinge a melhor idade, é quando o plano de saúde fica mais caro, é quando a gente já não tem aquele pique de continuar trabalhando em alta performance. E por isso é que você precisa, sim, ter outras fontes de receita para que você consiga desacelerar sem culpa, com tranquilidade e garantindo uma vida financeira confortável. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham anotado essas dicas aí de ouro. Estamos caminhando aqui já para o final. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você fala muito bem, domina muito bem os temas que você endereça e aborda. Então, pessoal, para vocês que ficaram aqui com a gente até o momento, assistindo ou ouvindo, muito obrigada por estar aqui em mais um episódio. A gente volta logo mais com mais um. E Jéssica, mais uma vez, obrigada pela sua presença e participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Nas vozes que o mercado ouve.